uso de uma tática ruim para penalizar alguém que você odeia é moralmente justificável? É um conceito filosófico pesado para começar já numa quarta-feira. Que horas são? 7h15 da manhã. Vamos lá. Mais um daqueles vídeos que eu provavelmente vou me arrepender de fazer. Seja muitíssimo bem-vindo. Está gostando de vídeo todo dia? Então me faz um favor. Dá um joinha, se inscreve. Estatisticamente falando, provavelmente muitos de vocês não se inscreveram no canal e talvez a gente se perca pra sempre. Então se inscreve logo aí, ativa o sininho, deixa um joinha, deixa um comentário, me xinga. Às vezes é catártico. Catártico, acho que essa palavra existe. Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado. E a internet, o que você acha que é a internet? Como é que você acha que a internet está reagindo a isso? Um vídeo como esse, eu acho que merece um prefácio. Eu não gosto da comédia do Léo Lins. As aspas demonstram que eu acho que comparar isso a uma forma de arte, é muito generoso para alguém que está, na melhor das hipóteses, fazendo uma má imitação do Anthony Jeselnik, que é um comediante americano, não é o único que ele claramente, né, se inspirar novamente é um pouco lisonjeiro, é bastante boa vontade. Eu não acho que o cara é carismático, eu acho as piadas idiotas, eu fico surpreso que alguém paga pra ouvir essas piadas em cima de um palco. Não é alguém que eu aprecio ou que eu acho que deve ter o direito irrestrito de falar absolutamente tudo que quer. Você não tá vendo o canal do Monark aqui, não esqueça disso. A ideia de liberdade de expressão irrestrita não apenas não existe no Brasil, mas também não tornaria o Brasil um país melhor se existisse. Mas tem alguns detalhes dessa situação inteira que me deixam com uma... Não sei, fica um pouco difícil celebrar da maneira como eu vejo alguns celebrando. E antes de mais nada, como eu não sou um apreciador do trabalho do cara, existe uma boa possibilidade de que alguém vai dizer: mas Izzy, olha essa piada horrível que ele contou, você ainda discorda que ele deveria ser preso? É muito provável que eu ouvi nesses próximos dias, agora que se explora mais do repertório ofensivo do comediante, eu vou descobrir que tem piadas ainda piores do que eu já achava que ele fazia. Então, preemptivamente, eu tô dizendo... provavelmente ele fez coisas ainda piores do que as poucas que eu tive conhecimento, porque o que eu sei do cara, para usar aquele clichê do Twitter, é contra a minha vontade, é meio que um osso do ofício, que ele tá falando de ficção científica. Quantas vezes eu vou ter que falar isso pra vocês aqui? Se vocês assistirem mais vídeos de ficção científica, eu nunca mais tenho que comentar comediante sendo preso. Mas enfim, vamos aos fatos da questão. Em 2022, o Léo Lins fez um especial que foi... transmitido pelo YouTube, até ser derrubado pela justiça, sob pena de multa diária. Um especial onde ele, como é de praxe, falava um monte de piadas bastante ofensivas. A graça do humor do Léo Lins é ofender o máximo de pessoas possível. Novamente, existem comediantes, eu argumentaria, que fazem isso de uma forma um pouco mais... não sei. Tem piadas que eu vejo do Dave Chappelle, do Anthony Jeselnik, do Louis C.K., vários comediantes que são conhecidos por tá ali a linha do que é moralmente permitido a gente falar na sociedade, né? E as coisas que, tipo, desse lado aqui estão coisas que as opiniões convencionais, razoáveis, sãs e legais. Aqui tem opiniões que são, na melhor das hipóteses, idiotas e, na pior das hipóteses, dependendo da jurisdição onde você mora, literalmente um crime. E tem alguns comediantes que fazem isso aqui, ó, e a história está repleta de pessoas que foram punidas por situações semelhantes. Falar certas coisas que eram crime. Por exemplo, o George Carlin, por exemplo, ele tinha um especial que eram 7 palavras que você não pode dizer na TV. O Lenny Bruce, que era um outro comediante mais antigo ainda, também foi preso baseando-se em leis sobre obscenidade e contar piadas ofensivas, efetivamente. Alguns argumentariam que um comediante não deve ser criticado de maneira nenhuma, não deve sofrer nenhuma represália social por causa das suas piadas insensíveis. Teve recentemente o caso de um carinha que fez uma piada, e eu acho que o Léo Lins também fez uma piada parecida com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo. E toda vez que as pessoas falam, nossa, que piada horrível, que piada sem graça, que negócio insensível, que coisa absurda, alguns comediantes já choramingam e falam, ah, meu Deus, mas a minha liberdade de expressão... Não, mano, não tem nada a ver com isso. As pessoas podem dizer que a sua piada foi uma bosta. Eu crio vídeos na internet, as pessoas podem dizer que o vídeo foi uma bosta. Alguém não gostar do que você fez não é um desrespeito, não é nenhum tipo de limitação da sua liberdade de expressão. Agora, ser preso por causa de piadas, o buraco é um pouco mais embaixo e por isso eu acho que a gente devia olhar com um pouco mais de critério. Nesse caso específico do Léo Lins, pelo que eu pude averiguar, porque o que eu vou citar aqui são opiniões de juristas que eu vi falando do assunto que claramente entendem mais da questão do que eu. O que está sendo alegado, entre algumas coisas, né, a sentença tem 22 páginas, eu acho, é que estão enquadrando o Léo Lins como tendo cometido um crime de injúria contra um grupo, injúria racial contra um grupo, entre várias das piadas que ele contou, uma das mais absurdas e idiotas, e honestamente, bicho, olha, comediantes, eles contam piadas e eles
medem a reação do público, ele vê o que é engraçado, o que não é, e geralmente a piada ruim, ele vai, ok, essa piada foi uma bosta, foi ofensiva, não teve graça, aí ele vai abandonando. Por algum motivo, o público do Léo Lins é bastante receptível desse tipo de coisa, então não rolou o crivo natural que acontece com alguns comediantes, sabe, de evitar uma piada porque não rendeu. Não é uma piada, eu tenho que bater nessa tecla, porque não é nenhuma piada engraçada, bicho. Tá entendendo? Isso que, meu Deus. Uma pessoa que fica, mas estamos defendendo a comédia, a arte, não sei o quê. Isso aí é arte pra você. É o argumento errado pra fazer. O que eu acho mais saliente é o fato de que a sentença usa pra justificar a pena uma lei que é posterior ao fato. Uma lei de 2023 sendo usada para justificar algo que aconteceu em 2022. Eu vou enfatizar isso aqui porque eu acho que é simultaneamente a parte mais importante da questão e a que está sendo mais ignorada. O Léo Lins foi condenado com base em 2 dispositivos da lei do racismo que só foram adicionados em 2023, sendo que o show dele foi em 2022. Os 2 foram incluídos pela mesma lei, a Lei 14.532, que foi no ano seguinte. E não tem como negar, isso significa que estão usando um dispositivo legal que não existia na ocasião do ato, o que é explicitamente proibido pela Constituição. Artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Pensa comigo, imagina que em 2022 você faz uma piada dizendo que um vereador da sociedade parece um boneco do posto e ninguém te processa porque isso claramente não é crime. Aí no ano seguinte mudam o artigo 331 do Código Penal e colocam lá que zoar a aparência do agente público agora é crime mesmo fora do exercício da função. Aí agora alguém vai e pega essa mudança e te condena por uma piada que você fez um ano antes, quando isso não era tipificado. De acordo com a Constituição Federal, uma lei nunca retroage a menos que para beneficiar o réu. E o que eu tenho visto sendo discutido é que, na verdade, não é uma nova tipificação, não é um novo crime que inventaram agora, é só uma nova forma de interpretar a lei que já existia. Eu ainda acho isso um pouco esquisito. Totalmente tangente à questão de deve-se colocar na prisão por 8 anos alguém que contou uma piada. Tipo, ele não matou, ele não estuprou, ele não roubou, ele não atropelou alguém bêbado. Esse aí mesmo é que nunca vai pegar cadeia nesse país. Não parece um pouco excedente? E eu sei que não foi só isso que entrou na decisão. Eu sei que o fato de que ele ser ordenado a tirar o negócio do ar e não tirar, isso também pesa. Essas questões legais, como tudo nesse mundo, na nossa vida, tende a ser multifatorial. É difícil apontar pra uma coisa e dizer, foi por causa daquilo. Mas tanto um comediante pegando mais tempo de cadeia do que um estuprador, um cara que bebe, entra no carro, mata uma família, esse cara será punido com menos rigor das nossas leis do que alguém que contou uma piada idiota, ofensiva, idiota, e que, honestamente, eu fico um pouco decepcionado que tanta gente gosta desse tipo de humor, tá ligado? Eu acho que pra mim, pessoalmente, todos nós temos visões diferentes, perspectivas diferentes. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente nos comentários revoltada, vai ter gente aplaudindo, vai ter gente revoltada porque eu não concordo de botar um cara na cadeia por 8 anos que contou uma piada. Então, fundamentalmente, eu acho que pra mim, pessoalmente, a minha perspectiva pessoal, é um escárnio ver todo santo dia notícia de... E eu sei que é meio que um whataboutism, antes que você fale, eu sei, mas Izzy, só porque isso acontece não quer dizer que a gente não deve resolver este outro problema aqui, considerando que você acha isso um grande problema nacional, eu não acho, mas tudo bem. Pra mim é um escárnio, tá entendendo? Que existe um aparato judicial, existe um Estado que a gente montou, a gente coletivamente, a sociedade brasileira montou e concorda que isso aqui é necessário para regir esse país. E aí, quem tá pegando 8 anos de regime fechado é um cara que contou uma piada imbecil e obviamente vão recorrer à sentença, obviamente vão ter vários recursos, obviamente essa discussão vai muito mais longe, mas é isso. Como atualmente todo esse assunto de liberdade de expressão, regulação de redes, tá flutuando bastante no consciente coletivo da internet, isso vai dar muito pano pra manga ainda. Teve recentemente a prisão do Pose, que não se sustenta apenas pelas letras das suas músicas, que eu também sou um grande fã. Eita porra, os ratos estão se batendo aqui. Você quer ver aqui? Pera aí, rapidão. Eles são tão sociais, mano, eles adoram ficar juntinhos, então eles dormem abraçadinhos, tá ligado? Eu pendurei isso aí, eu fiz um puxadinho na gaiola deles. Enfim, o que era o assunto mesmo? Trocando em miúdos, eu não sei se o melhor uso do aparato judicial do nosso país é colocar comediante na cadeia. E eu acho um pouco contraditório que, tipicamente, pessoas que justamente são antipunitivistas, pessoas que acham que, por exemplo, a gente não precisa ser mais enérgico, tipo, juridicamente falando,
com bandido, com traficante, com ladrão, com um cara que vai lá e você tá saindo de casa com a sua moto, que você tá ainda pagando, vai lá o vagabundo, bota a arma na sua cara, toma a sua moto. E tem gente que, ao mesmo tempo que acha que o cara precisa pegar 8 anos de cadeia porque ele contou uma piada, que é uma ofensiva, essa pessoa é muito comum. Eu não tô falando um absurdo, não é um espantalho. Tem muitas pessoas que acreditam simultaneamente nas duas coisas e é aí que mora o problema pra mim. Mas enfim, o que você acha? Vou ficando por aqui. Olha quem acordou aqui. Ei, Gimbo. Diz tchau pra galera aí. Vou ficando por aqui e até a próxima.